E se o maior ensinamento da sua vida vier justamente do que você faz todos os dias, em silêncio? Pode parecer estranho, mas é exatamente assim que Deus age com quem Ele quer formar de verdade. Na simplicidade, na repetição, no esforço escondido que ninguém aplaude. O que muita gente ignora é que existe um lugar no Evangelho onde o céu se fez escola. E esse lugar não foi uma sinagoga, nem um grande templo. Foi uma oficina simples, no canto esquecido de Nazaré. Ali, entre ferramentas rústicas, madeira bruta e o som suave do trabalho, São José moldava muito mais do que móveis. Ele estava moldando o próprio coração do menino Jesus. E sem dizer uma palavra, nos ensinando algo que pode transformar a maneira como você vê a sua vida e o seu trabalho. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já se sentiu insignificante no que faz? Quantas vezes o peso da rotina, do trabalho cansativo e das responsabilidades silenciosas fizeram você acreditar que sua vida não tem impacto, que seu esforço passa despercebido? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final. O que você vai descobrir agora pode mudar profundamente a forma como encara o dia a dia e te revelar um segredo escondido na carpintaria de São José. Afinal, não foi por acaso que Deus, ao escolher formar o Redentor da humanidade, o colocou justamente sob o teto de um trabalhador simples. Não foi no palácio, não foi nos corredores da alta sociedade, mas ali, onde as mãos calejadas de José tocavam a madeira, onde o suor se misturava às orações silenciosas, onde cada martelada ecoava como um ensinamento escondido. E nessa escola do silêncio, Jesus crescia, observando, aprendendo, sendo moldado, não apenas para o ofício, mas para a missão que mudaria o destino do mundo. E aqui está algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. O trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, era um altar. Cada móvel que ele construía, cada peça que ele moldava, cada ferramenta que ele pegava, tudo isso, unido a Deus, se transformava em oração, em purificação, em serviço silencioso, mas cheio de significado. E o mais impressionante, essa mesma graça está acessível a você, agora. Seja qual for o seu trabalho, o seu esforço diário, aquilo que ninguém vê, se for oferecido a Deus, se for vivido com o coração unido ao Pai, ele deixa de ser apenas rotina e se torna caminho de salvação. Não importa se você está em uma grande empresa, em casa cuidando da família, ou enfrentando as batalhas silenciosas que a vida impõe. Existe um ensinamento escondido no cotidiano, e São José é o mestre desse segredo. Agora, eu quero ir ainda mais fundo nessa reflexão, porque o que muitos ignoram é que, no silêncio da carpintaria, enquanto o mundo seguia distraído, Deus estava ensinando algo que poucos enxergam. Porque o que muitos ignoram é que, no silêncio da carpintaria, enquanto o mundo seguia distraído, Deus estava ensinando algo que poucos enxergam. É ali, onde o martelo encontra o prego, onde o pó da madeira sobe no ar, onde o cansaço pesa nos ombros, que o coração se transforma. É nesse cenário simples, escondido, que São José ensinou a Jesus e continua ensinando a cada um de nós que o verdadeiro valor do trabalho não está no reconhecimento humano, mas na capacidade de transformar esforço em santificação. E talvez, nesse exato momento, você esteja pensando em tudo o que faz, nas responsabilidades que carrega, no quanto trabalha, se doa, mas muitas vezes sente que ninguém percebe. A verdade é que, assim como aconteceu com São José, o mundo pode até não ver, mas o céu vê. E se isso faz sentido para você, se essa reflexão já mexeu com o seu coração de alguma forma, compartilha isso comigo nos comentários. Quero saber o que esse tema despertou em você. Pode ser uma lembrança, um sentimento ou até um pensamento novo que surgiu enquanto ouvia essas palavras. Sua partilha não é só bem-vinda, ela fortalece essa comunidade, cria laços e mostra que ninguém precisa caminhar sozinho. E se você sente que essa conversa tem valor, se acredita que mais pessoas precisam descobrir o quanto Deus age no simples, no escondido, no trabalho silencioso, curta esse vídeo. Parece um gesto pequeno, mas o seu like faz essa mensagem alcançar outros corações. Corações que, como o seu,
também estão buscando entender o valor oculto do que vivem todos os dias. E claro, se você deseja continuar descobrindo esses ensinamentos escondidos, se sente que aqui encontrou um conteúdo que fortalece, ilumina e traz esperança, se inscreva no canal. É assim que seguimos juntos, como uma comunidade protegida não só por palavras, mas pelo cuidado real daquele que Deus escolheu como guardião do mistério, o poderoso São José. E agora, quero te levar ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua. E agora quero ir ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua vivo, escondido dentro da rotina simples de cada um que decide unir o trabalho diário a Deus. A carpintaria de José não era só madeira, ferramentas e suor. Era uma verdadeira escola espiritual. Cada peça de madeira, cada objeto esculpido, cada martelada ensinava muito mais do que um ofício. Ali, em meio ao som discreto das ferramentas e ao perfume do cedro, Jesus aprendia as virtudes que o acompanhariam durante toda a vida. E o que São José ensinava ao menino Deus, ele ensina hoje a nós, que o trabalho, quando vivido com fé, é capaz de moldar não só objetos, mas almas. Pense no que isso significa. Enquanto o mundo busca reconhecimento, aplausos e resultados imediatos, São José revela o valor escondido do processo silencioso. Foi ali, naquele espaço humilde, que Jesus aprendeu o que é paciência, porque cada peça exigia tempo. Aprendeu o que é concentração, porque o mínimo descuido poderia comprometer o resultado. Aprendeu o que é humildade, porque nenhum cliente que entrava naquela oficina imaginava que o próprio Filho de Deus estava ali, aprendendo a servir. E o mais impactante, naquela carpintaria não se falava muito. O silêncio era parte do ambiente, parte da lição. São José, o guardião do mistério, entendia que é no recolhimento que o coração se abre para Deus. Santo Afonso de Ligório afirmava que o silêncio é o guarda da santidade. E São José, com seu silêncio operante, ensinava, sem dizer palavra, o caminho da verdadeira sabedoria. Ouvir mais, falar menos, agir com fidelidade. Os doutores da Igreja sempre viram em São José esse mestre discreto, mas poderoso. São Tomás de Aquino escreveu que o valor das obras não se mede pelas palavras, mas pela intenção e pela pureza com que são realizadas. É exatamente isso que aprendemos na oficina de Nazaré. Ali, tudo era simples, mas nada era vazio de significado. Cada banco, cada mesa, cada objeto fabricado era fruto do trabalho oferecido a Deus, e por isso tinha um valor eterno. Quantas vezes, na correria da vida, esquecemos disso? Quantas vezes o trabalho parece pesado, mecânico, sem propósito? E, no entanto, a vida de São José mostra que não existe esforço inútil quando oferecido ao Altíssimo. O Papa Francisco, em sua carta Patris Corde, diz com clareza que ninguém nasce pai, mas se torna pai. E poderíamos dizer o mesmo do trabalho. Ninguém nasce sabendo unir o trabalho à fé, mas é possível aprender, dia após dia, nesse ofício silencioso de construir o próprio coração. É curioso como o próprio Jesus, que poderia ter aprendido diretamente do Espírito Santo, passou anos se deixando formar pelo exemplo de São José. Deus quis que o Salvador aprendesse do homem justo, do trabalhador fiel, do guerreiro silencioso que moldava não só a madeira, mas o caráter. E isso nos revela algo profundo. Nosso cotidiano, por mais simples que seja, é terreno sagrado de formação espiritual. Quando olhamos para a oficina de Nazaré com atenção, percebemos que ali aconteciam as primeiras batalhas espirituais da vida de Jesus. Não eram batalhas visíveis, mas decisivas. Era o combate contra o orgulho, contra a pressa, contra a vaidade. Era o treinamento da paciência, da perseverança, da humildade. E tudo isso acontecia ao lado de São José, o poderoso protetor das famílias e dos trabalhadores. Quantas pessoas hoje vivem suas lutas em silêncio? Quantos enfrentam o cansaço, a solidão, o peso da responsabilidade sem que ninguém veja?
É exatamente aí que o exemplo de São José se torna luz no meio da escuridão. Ele nos mostra que, mesmo sem reconhecimento, sem aplausos, sem palavras, cada gesto, cada tarefa, cada decisão vivida com Deus tem impacto eterno. Santa Teresa d'Ávila dizia com firmeza: a quem recorre a São José nunca falta auxílio. E nesse auxílio, ela não falava apenas de graças extraordinárias, mas daquela força silenciosa para enfrentar o cotidiano, aquela coragem discreta para levantar todos os dias, cumprir o dever, servir, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o coração se cansa. É nessa escola da carpintaria que aprendemos que o maior impacto não vem do que o mundo enxerga, mas do que Deus transforma em segredo. O trabalho, quando unido ao céu, purifica a alma, fortalece o caráter e molda o coração para as batalhas invisíveis da vida. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque para além do esforço físico e das lições visíveis, a carpintaria de Nazaré esconde revelações que tocam diretamente as decisões mais difíceis da nossa vida. E talvez você nunca tenha reparado nisso. Se esse assunto fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, escreve aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quero saber o que esse tema te trouxe, porque, mesmo em silêncio, estamos todos nessa mesma caminhada. E agora, quero ir ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis. Foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua diante dos nossos olhos, mesmo que a maioria das pessoas não o perceba. Dentro daquela pequena oficina, longe dos olhares da multidão, acontecia uma das maiores revelações espirituais que a humanidade já experimentou. O trabalho, quando unido ao amor e à presença de Deus, se transforma em oração viva. Imagine por um instante a cena. São José com as mãos calejadas, o olhar sereno e firme, tocando cada pedaço de madeira com respeito e dedicação. Não havia ali pressa, não havia vaidade, não havia busca por reconhecimento. Cada gesto, cada movimento, cada martelada, eram como preces silenciosas elevadas ao céu. Não eram apenas móveis sendo construídos. Era a alma de um homem sendo lapidada no silêncio. Era o coração de Jesus, ainda menino, sendo educado, não só para o ofício, mas para a cruz que viria um dia. E o que impressiona é perceber que esse mesmo Deus que escolheu ser formado no ambiente de uma oficina simples é o Deus que olha, hoje, para o seu trabalho, para as suas responsabilidades diárias, para o que você faz escondido dos aplausos, e vê tudo isso como um campo sagrado. É no esforço cotidiano, no suor silencioso, nas tarefas repetitivas, que Ele forma o nosso caráter, molda a nossa paciência, fortalece o nosso espírito e nos ensina o que realmente importa. Os santos sempre compreenderam isso. Santa Teresa d'Ávila, tão devota de São José, dizia que trabalhar com amor é transformar o ordinário em extraordinário. E São José foi o maior mestre dessa arte divina de transformar o comum em caminho de santidade. Naquela oficina, não se tratava apenas de fabricar cadeiras, portas ou mesas. Cada pedaço de madeira carregava o peso da oração, da entrega, da fidelidade silenciosa a Deus. E diante desse cenário, podemos entender o porquê de tantos santos e doutores da Igreja chamarem São José de guardião do mistério. Porque ali, no ambiente mais simples e escondido, se escondia também o maior segredo do céu, o valor espiritual do trabalho. O Papa Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, afirmou com clareza que o trabalho de São José não foi apenas necessário para o sustento da Sagrada Família, mas foi também um exercício diário de obediência e amor a Deus, elevando o trabalho humano à dignidade de serviço sagrado. É exatamente isso que falta ser compreendido hoje. Quantas vezes olhamos para o que fazemos com desânimo? Quantas vezes desprezamos o trabalho simples, achando que só tem valor aquilo que aparece, que é grandioso, que recebe reconhecimento? Mas a verdade oculta, ensinada por São José, é outra. É no que ninguém vê, no que é feito com humildade e dedicação, que se constrói a verdadeira fortaleza interior. Não foi diferente com o próprio Jesus. Durante anos, o Filho de Deus foi formado no silêncio da carpintaria. Antes de pregar às multidões, antes de operar milagres, ele aprendeu a serrar, lixar, construir.
E é impossível imaginar que, ao lado de José, cada peça trabalhada não fosse também uma aula sobre paciência, sobre esforço, sobre o valor escondido das pequenas coisas. Aquele ambiente simples, que aos olhos do mundo era apenas um lugar de ofício, era na verdade um altar. Um espaço sagrado onde o trabalho se tornava oração e o ordinário se transfigurava em caminho de salvação. E aqui está o impacto real disso tudo na sua vida. O que você faz todos os dias, ainda que seja simples, ainda que ninguém veja, pode e deve ser transformado em oração. Cada esforço, cada dificuldade enfrentada com fé, cada dia vivido com honestidade e entrega, se torna uma oferenda invisível, como as peças de madeira que José preparava em silêncio, oferecendo a Deus não só o resultado do trabalho, mas o coração inteiro. É preciso ter olhos espirituais para perceber isso. É preciso sair da lógica do mundo, que valoriza apenas o que brilha, o que impressiona, o que recebe aplausos. São José nos ensina o oposto. É no escondido, no trabalho silencioso, na fidelidade cotidiana, que a alma se purifica, que o coração amadurece e que Deus age de forma mais profunda. Não é por acaso que a igreja o chama de poderoso São José. Não é pelo que ele disse, porque ele permaneceu em silêncio, mas pelo que ele viveu. E esse poder continua agindo hoje, em cada um que transforma o trabalho simples em oração sincera. Os anjos contemplavam o que acontecia naquela oficina de Nazaré. Eles sabiam que, ali, o céu e a terra se encontravam no gesto mais comum, o trabalho. E da mesma forma, cada esforço seu, quando unido ao amor de Deus, é contemplado por esses mesmos anjos. Eles acompanham suas lutas, suas batalhas silenciosas, suas pequenas renúncias, e mesmo quando o mundo não percebe, o céu registra. Porque assim como naquela carpintaria, hoje também o trabalho é semente de eternidade. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa verdade oculta que São José revela. Porque se o trabalho pode ser oração, então ele também pode ser escudo. Proteção espiritual contra as armadilhas, contra o desânimo, contra as ciladas invisíveis da vida. Antes de seguir, se tudo isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quero saber que essa mensagem tocou o seu coração, que estamos juntos nessa reflexão debaixo da proteção silenciosa e poderosa de São José. E agora eu quero ir ainda mais fundo nessa compreensão, porque quando se fala de São José e do trabalho na carpintaria, há quem veja apenas um ofício simples, uma profissão comum, mas a verdade oculta, aquela que transforma vidas, vai muito além disso. Dentro daquela oficina, debaixo daquele teto humilde de Nazaré, acontecia algo invisível aos olhos, mas de um impacto eterno. Enquanto as ferramentas se moviam, enquanto a madeira era cortada, lixada e moldada, algo muito maior estava sendo lapidado. O próprio coração do menino Jesus. Foi ali, no silêncio da carpintaria, que Jesus aprendeu o peso e a beleza da humildade. Observando José, o guardião do mistério, aquele homem escolhido por Deus, justo e discreto, que não buscava aplausos, que não exigia reconhecimento, José trabalhava, silenciosamente. Mas o que ele estava construindo ia além das cadeiras e das mesas. Ele estava formando dia após dia com o exemplo, o caráter humano daquele que seria o Salvador do mundo. E se Jesus, sendo Deus feito homem, quis aprender com José, o que isso diz para mim e para você? Diz que o trabalho, quando unido a Deus, não é perda de tempo. É caminho de santificação. Os doutores da igreja sempre ensinaram que o trabalho digno tem um valor espiritual profundo. São João Paulo II, na sua encíclica Laborem Exercens, deixou claro: o trabalho não é apenas uma necessidade, mas uma participação no plano divino da criação e da redenção. E ninguém viveu isso de forma mais intensa e discreta do que São José. Ele ensinava Jesus, e nos ensina hoje, que a atenção aos detalhes, o cuidado com o que parece pequeno, molda o coração tanto quanto molda a madeira. Foi no contato diário com o simples que o menino Deus aprendeu, em sua humanidade, o valor da perseverança, da paciência, do esforço escondido. E veja, isso também se aplica às nossas batalhas espirituais e emocionais. Quantas vezes o desânimo tenta roubar o sentido do que fazemos? Quantas vezes, em meio à rotina, ao cansaço, às lutas silenciosas da vida, o inimigo sussurra que tudo isso é inútil, que ninguém vê,
que não vale a pena. Mas a oficina de Nazaré nos lembra que o céu observa o que o mundo ignora. Cada gesto, cada esforço, cada detalhe carregado de fé é um tijolo na construção do nosso próprio coração. São José não precisava dizer muito. A presença dele já educava. O olhar firme, a paciência no manuseio das ferramentas, o respeito ao tempo certo de cada trabalho, tudo isso falava mais alto do que discursos. E Jesus crescia, vendo, aprendendo, absorvendo. Ali, o Salvador do mundo entendia na prática que a perfeição verdadeira começa nas pequenas coisas. E essa é uma revelação poderosa para o nosso tempo, onde tudo é imediato, descartável e superficial. Porque Deus continua moldando corações, mas Ele faz isso no oculto, no escondido, no silêncio. Pensa comigo, se o próprio Filho de Deus cresceu sob o olhar atento de um carpinteiro, se Jesus foi formado no caráter, observando o cuidado de José com cada pedaço de madeira, o que isso significa para os nossos dias? Significa que o que parece pequeno é, na verdade, gigantesco aos olhos do céu. O simples ato de acordar cedo para trabalhar, o esforço para cuidar da família, o zelo com as tarefas mais básicas, tudo isso, quando unido a Deus, lapida o espírito e transforma o coração. Os santos sempre entenderam isso. Santa Teresa d'Ávila dizia que nunca pediu nada a São José sem ser atendida. E ela mesma vivia no recolhimento, no silêncio, compreendendo que Deus age, principalmente onde o mundo não vê. Assim como o trabalho escondido de José formou o Redentor, o nosso trabalho cotidiano também pode nos formar, nos purificar, nos aproximar da santidade. Mas é preciso olhar com outros olhos, com os olhos da fé. Quantas decisões difíceis você já precisou tomar? Quantas vezes o medo, a insegurança ou as dúvidas paralisaram o seu coração? Na carpintaria de Nazaré, cada martelada, cada corte, cada ajuste era também um exercício de paciência e confiança. Porque José sabia, mais importante do que o móvel pronto era o que estava sendo esculpido dentro dele. E é assim também conosco. O que importa não é apenas o resultado externo, mas o que o trabalho silencioso faz dentro da nossa alma. Por isso, quando o cansaço chegar, quando o desânimo bater, quando o sentimento de inutilidade tentar te derrubar, lembra-se da oficina de Nazaré. Lembra-se de José, o poderoso guardião do mistério, moldando a madeira e, ao mesmo tempo, moldando o próprio coração e o coração do menino Jesus. Lembra-se que Deus também está moldando você, nos detalhes escondidos, nas lutas silenciosas, nas pequenas escolhas diárias. Agora, eu quero te convidar a pensar em tudo isso com sinceridade. E se esse tema já falou ao seu coração, se de alguma forma você percebeu o quanto o simples e o escondido podem ser instrumentos de Deus na sua vida, escreve aqui nos comentários. O trabalho também molda o meu coração. Quero saber que você está junto, crescendo, aprendendo, sendo lapidado sob o olhar atento daquele que Deus escolheu como protetor e mestre do próprio Filho. E agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua a ecoar no tempo, silencioso, mas tão real quanto a madeira que ele tocava todos os dias. Enquanto o mundo buscava grandeza nos palácios e nas sinagogas, enquanto tantos corriam atrás de reconhecimento, aplausos e fama, José, o guardião do mistério, escolheu outro caminho. Um caminho escondido, mas infinitamente fecundo. Naquele pequeno espaço da oficina, onde o cheiro da madeira se misturava ao pó do chão, ele ensinava o valor do silêncio. Não o silêncio vazio da omissão, mas o silêncio cheio de sentido, que forma a alma, que educa o coração e que abre o espírito para as verdades mais profundas. Quantas vezes o barulho ao nosso redor impede a gente de escutar o que é essencial? Quantas vezes a correria, as preocupações e até as distrações da vida nos afastam daquela escuta interior que Deus tanto deseja cultivar em nós? São José entendeu isso como poucos. Na oficina, enquanto serrava, martelava, lixava, ele não falava muito, mas o ambiente inteiro falava com ele. Cada ruído da madeira, cada esforço das mãos, cada gota de suor, tudo isso se transformava em uma espécie de oração prática, que ia educando o coração,
ensinando o olhar, treinando a escuta. Não é à toa que tantos santos e doutores da Igreja exaltem o silêncio de São José. Santo Tomás de Aquino, conhecido pela profundidade de seus ensinamentos, dizia que o silêncio não é ausência de palavras, mas preparação para as palavras certas, no momento certo. E na carpintaria de Nazaré, José se preparava. E preparava também o menino Jesus, ensinando a ele que o trabalho, longe de ser apenas esforço físico, é um instrumento de formação espiritual. E aqui está um detalhe que a maioria nunca percebe. O ofício simples de carpinteiro não era um acaso. Deus poderia ter colocado o Redentor em qualquer outra realidade, mas escolheu o ambiente humilde, o trabalho manual, o esforço escondido, porque sabia que ali se formariam as virtudes mais preciosas. A paciência diante das dificuldades, a perseverança nas repetições diárias, a humildade em fazer o que ninguém vê, a sensibilidade para perceber o divino escondido no ordinário. Pense bem, o próprio Cristo, que viria a ser proclamado como a verdade encarnada, a luz do mundo, o Salvador, passou a maior parte da vida terrena escondido, aprendendo na carpintaria, no silêncio, na simplicidade. Quantas revelações não aconteceram ali, longe dos olhos do mundo, mas aos olhos atentos de José e Maria, e, sobretudo, ao coração aberto de Jesus, que absorvia cada gesto, cada ensinamento, cada virtude. O Papa Bento XVI disse certa vez que o trabalho de São José não era apenas uma necessidade social, mas parte de um plano pedagógico de Deus. Era ali, na poeira da oficina, que se aprendia o que é ser homem, o que é ser justo, o que é ser servidor da vontade divina. E nós, muitas vezes, ignoramos essa escola escondida, distraídos com as urgências e barulhos da vida moderna. Mas o verdadeiro impacto do trabalho de José vai além, porque esse ambiente formava também o discernimento espiritual. E aqui está um segredo que poucos percebem: o silêncio do ofício, a concentração no que fazia, o desprendimento da vaidade. Tudo isso aguçava o coração de José para escutar Deus. Não com os ouvidos de fora, mas com os ouvidos da alma. Era ali, em meio às tábuas e ferramentas, que ele afinava sua sensibilidade espiritual. Ele percebia os sinais, entendia as entrelinhas de Deus, lia os acontecimentos da vida com um olhar sobrenatural. E foi por isso que ele soube, no momento certo, fugir para o Egito, acolher as instruções do anjo, proteger sua família. Hoje, a batalha espiritual continua. As decisões que tomamos, as lutas que enfrentamos, os desafios diários, tudo isso exige de nós essa mesma escuta interior que José cultivava na carpintaria. E sem perceber, muitos se perdem exatamente por ignorar essa escola do silêncio, por desprezar o valor formativo do cotidiano, por não permitir que o ordinário molde o caráter e abra o coração para as revelações de Deus. Quantas vezes buscamos respostas em teorias complicadas, quando, na verdade, o Pai já plantou os ensinamentos mais profundos nas pequenas coisas do dia a dia? Quantas vezes deixamos o coração se endurecer porque esquecemos que o trabalho, quando vivido com Deus, não é castigo, mas caminho de santificação? O ofício de José não era só sustento, era uma catequese prática, onde cada martelada dizia: trabalha, mas não te percas no trabalho. Serve, mas não te esqueças de Deus. Cansa-te, mas não te endureças. Essa é a beleza escondida que, aos olhos do mundo, parece insignificante, mas aos olhos do céu tem um valor imenso, porque é no escondido, no silêncio, no esforço discreto que Deus molda os corações mais fortes, as almas mais puras, os espíritos mais sensíveis à sua voz. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa realidade, porque se o ambiente silencioso da carpintaria formava discernimento e sensibilidade, existe algo ainda mais poderoso que acontecia ali, longe dos aplausos e das multidões. Algo que continua acontecendo na vida daqueles que, como José, se deixam formar no cotidiano. Se isso faz sentido para você, se algo nesse ensinamento já despertou algo no seu coração, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Quero saber que você segue comigo, buscando mesmo no simples o que Deus escondeu de mais valioso. E agora, quero te levar ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis,
foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua ecoando na vida de quem compreende o valor do esforço escondido. A oficina de José não era palco de reconhecimento. Não havia aplausos, holofotes ou palavras de aprovação. Ali, entre a madeira bruta e as ferramentas simples, acontecia algo infinitamente maior do que o olhar humano pode perceber. Aquele lugar era um altar. E sobre esse altar, José oferecia, todos os dias, seu corpo cansado, sua mente atenta e sua alma silenciosa, como um verdadeiro sacrifício diário. A tradição da Igreja, ao longo dos séculos, sempre enalteceu o valor do trabalho unido a Deus. São João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens, afirmou com clareza que o trabalho humano, quando feito com dignidade e oferecido ao Criador, participa da obra da redenção. Imagine isso, cada martelada de José, cada peça de madeira que ele serrava, cada objeto que saía de suas mãos. Tudo isso se tornava parte de um plano muito maior, o plano divino da salvação. E o mais impressionante é que essa dinâmica não terminou em Nazaré. Ela continua viva, presente, acessível a você e a mim, no silêncio das nossas tarefas diárias. Muitas vezes, o que parece pequeno, insignificante ou até cansativo demais, é, na verdade, um campo sagrado onde Deus age. A carpintaria de São José é o retrato perfeito desse segredo espiritual. Ele não precisava pregar sermões, nem fazer discursos. Cada gesto, cada entrega, cada gota de suor era oração, era formação, era missão. Os santos sempre entenderam essa verdade oculta. Santa Teresa de Ávila, conhecida por sua profunda devoção a São José, dizia que ele nos ensina no silêncio o valor da entrega cotidiana. E de fato, é no oculto do esforço diário que o coração se molda, que a alma se purifica, que o caráter se fortalece. Naquela oficina, José não estava apenas construindo portas e mesas. Ele estava abrindo portas espirituais e preparando o caminho para que o próprio Deus, em Jesus, entendesse o valor do trabalho, da paciência, da perseverança. Quantas vezes você, talvez, já se sentiu preso a uma rotina exaustiva? O trabalho que parece não ter fim, a mesma sequência de obrigações, o mesmo esforço que ninguém vê. E é exatamente aí que mora o segredo. O esforço escondido, quando oferecido com amor e fé, se transforma. Ele deixa de ser peso e se torna sacrifício. Um sacrifício diário, silencioso, mas carregado de impacto espiritual. Os evangelhos nos mostram que, durante 30 anos, Jesus permaneceu em Nazaré. 30 anos no silêncio, na rotina, na oficina. Apenas 3 anos de missão pública, mas 30 anos sendo moldado pelo trabalho, pelo olhar e pelo exemplo de São José. Já pensou nisso? Deus poderia ter preparado o Salvador do mundo de tantas formas, mas escolheu o cotidiano, o simples, o escondido. E dentro desse mistério, José foi o guardião do mistério, o homem discreto, mas poderoso, que educou Jesus no esforço humilde e na fidelidade ao trabalho. É impossível não se impressionar com a pedagogia divina. O que o mundo despreza, Deus valoriza. O que parece pequeno, o céu exalta. Assim aconteceu com o trabalho de José, e assim acontece com o seu trabalho, com as suas lutas diárias, com aquilo que ninguém vê, mas que Deus observa com um olhar atento de Pai. A Igreja sempre reconheceu essa grandeza. Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, chamou São José de patrono dos trabalhadores e destacou que o trabalho digno, mesmo o mais simples, tem um valor redentor quando unido ao plano divino. E aqui está uma verdade profunda que talvez o mundo moderno tente esconder. O esforço escondido, aquele que você faz calado, sem aplauso, sem holofote, é tão importante quanto as grandes conquistas públicas. Na verdade, é ali, no silêncio, que as maiores batalhas espirituais são vencidas. Cada gesto, cada serviço, cada tarefa cumprida com honestidade e entrega, quando feita em união com Deus, transforma-se em sacrifício que santifica a alma e fortalece o coração. Por isso, quando você olhar para as suas mãos cansadas, para o suor do rosto, para o cansaço do corpo após um dia de trabalho, lembre-se da oficina de Nazaré.
Lembre-se do homem justo, silencioso, que ali, escondido do mundo, estava oferecendo a Deus o melhor de si. E esse mesmo Deus, silencioso, estava preparando ali, no oculto, a maior obra da humanidade, a redenção. O trabalho de São José era mais do que um meio de sustento. Era um exercício de paciência, um caminho de humildade, uma escola de santidade. Cada lasca de madeira que caía no chão daquela carpintaria tinha um significado. Cada martelada ecoava como um ensinamento. Cada móvel construído carregava não apenas a marca das mãos de um carpinteiro, mas a presença discreta de Deus agindo no simples. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse entendimento, porque dentro desse esforço escondido existe algo ainda maior. Algo que transforma o trabalho em oração, o silêncio em escola e o cotidiano em uma verdadeira batalha espiritual vencida pela fidelidade. Se tudo isso faz sentido para você, se de alguma forma esse tema tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quero saber se você também já enxergou a grandeza escondida no simples e o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus, feito homem. E esse mistério continua. A cada martelada, a cada peça moldada, o carpinteiro de mãos firmes e olhar sereno revelava sem palavras um ensinamento que ecoa até hoje. O trabalho não é um fardo, não é um castigo, é uma dignidade. Algo profundo, esquecido por muitos, mas que a Igreja, com toda a sua sabedoria, sempre preservou e proclamou. São João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens, recordou ao mundo que o trabalho humano participa diretamente da obra criadora de Deus. Quando alguém trabalha, sustenta não apenas o pão de cada dia, mas colabora de forma misteriosa no plano divino da criação e da salvação. E aqui está algo que poucos compreendem. Quando Jesus, ainda menino, observava José em sua oficina, ele não estava apenas aprendendo a cortar madeira ou a manusear ferramentas. Estava contemplando o reflexo da obediência, da fidelidade, da paciência, virtudes que moldam o coração tanto quanto o trabalho molda a madeira. Foi no silêncio da carpintaria que o menino Deus aprendeu a grandeza escondida do trabalho honesto, aquela mesma que tantas vezes o mundo despreza, mas que no céu é vista como uma verdadeira oferenda. A verdade é que, desde o início, o trabalho sempre fez parte da vocação humana. No Gênesis, Deus confiou ao homem o cuidado da criação. O suor do rosto, que veio depois do pecado, não anulou a dignidade do trabalho, mas lembrou que, mesmo em meio às lutas e fadigas, existe um valor oculto no esforço diário, e São José é o grande guardião desse mistério. Não é à toa que o chamamos de trabalhador fiel, protetor das famílias, modelo de pai. Na oficina de Nazaré, ele sustentava não só o lar terreno, mas, com cada gesto, sustentava também a própria missão de ser o guardião do mistério. Aquele a quem o Pai Eterno confiou Jesus e Maria. Pense nas suas lutas diárias, nas responsabilidades que carrega, no esforço que ninguém vê. Quantas vezes o cansaço pesa, a rotina parece árida, e o desânimo tenta sussurrar que tudo isso é em vão. É justamente aí que o exemplo de São José se torna luz no caminho. Ele nos mostra, sem discursos, que o trabalho, quando vivido com retidão, honestidade e unido a Deus, se transforma em algo muito maior do que aparenta. É no esforço escondido, no suor silencioso, que se sustenta a família, que se protege a dignidade, que se colabora, misteriosamente, na própria santidade. Os santos sempre compreenderam isso. Santa Teresa d'Ávila, que tinha grande devoção a São José, dizia que nunca viu ninguém recorrer a ele sem ser atendido. E não era apenas por milagres extraordinários. Era também por aquelas graças discretas, silenciosas, que sustentam a vida de cada dia. Porque, no fundo, todos nós temos o nosso ofício escondido, o nosso lugar de esforço, seja em casa, no trabalho, nas decisões que ninguém conhece. E é ali, exatamente ali, que Deus continua agindo, purificando, moldando. A Sagrada Família de Nazaré viveu isso na pele. Enquanto o mundo seguia seus rumos, naquela casinha simples, entre o som dos instrumentos e o aroma da madeira, acontecia uma verdadeira catequese. José ensinava a Jesus que o trabalho, longe de ser um castigo,
É a forma mais concreta de sustentar uma vocação, de proteger uma família, de colaborar com o plano divino. Não com palavras, mas com o exemplo silencioso, forte e constante, que molda o caráter mais do que qualquer discurso. E aqui talvez esteja uma das maiores revelações que o trabalho silencioso de São José nos oferece. Não existe trabalho insignificante quando é vivido com honestidade, com amor e com retidão de consciência. Cada tarefa, por menor que pareça, tem um impacto espiritual profundo quando oferecida a Deus. É no escondido que ele age. É no ordinário que o extraordinário se revela. E, assim como o menino Jesus aprendeu aos pés do carpinteiro de Nazaré, cada um de nós é chamado a perceber que, nas pequenas decisões do dia a dia, nas lutas discretas, nos gestos de responsabilidade e fidelidade, o coração também está sendo moldado. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o trabalho de São José não ensinou apenas o valor do esforço. Ele revelou, de forma silenciosa, como o trabalho é também um campo de batalha espiritual. É ali que enfrentamos tentações, provações, desafios invisíveis, e é justamente ali que Deus deseja agir. Antes de seguir, se tudo isso já fez sentido para você, se algo aqui dentro já tocou o seu coração, escreve nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quero saber que você está nessa reflexão comigo, reconhecendo o valor escondido no cotidiano e descobrindo aos poucos o que o guardião do mistério ainda tem a nos revelar. E agora, quero ir ainda mais fundo nessa compreensão. Porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus feito homem. E esse mistério continua ecoando em cada detalhe da vida de quem se abre a essa verdade oculta. Muitos imaginam o ofício de carpinteiro apenas como trabalho pesado, manual, algo simples e sem significado espiritual. Mas dentro daquela oficina acontecia uma preparação silenciosa para o maior ato de amor da história, a cruz. Você já parou para pensar que as mesmas mãos que aprenderam a cortar madeira, a segurar o martelo, a alinhar pregos, seriam as mesmas mãos pregadas no madeiro da salvação? E que os olhos atentos do menino Jesus, observando cada gesto do guardião do mistério, absorviam muito mais do que técnicas de trabalho? Cada ferramenta ali tinha um significado. Não era apenas um martelo, não era apenas um prego, não era apenas um pedaço de madeira. Era uma catequese silenciosa, um ensinamento prático, uma revelação escondida de como o próprio Criador se preparava, no anonimato, para o maior sacrifício de todos. É por isso que São José é muito mais do que um simples operário. Ele foi, na verdade, o mestre escolhido por Deus para preparar o Redentor, não apenas para viver, mas também para entregar-se. Santo Afonso de Ligório já dizia que o silêncio de Nazaré fala mais do que muitos discursos. E dentro da oficina de São José, o que parecia ser apenas rotina, escondia a maior preparação espiritual da humanidade. Imagine a cena. Enquanto José trabalha, Jesus observa. O som do martelo ecoa, a madeira é moldada, o esforço, o cansaço, a repetição, tudo isso forma um ambiente de aprendizado. E sem perceber, Jesus ia assimilando ali o valor do sacrifício, da entrega, da paciência diante da dificuldade. Porque o trabalho diário de José não era apenas esforço físico, era uma escola do espírito, uma preparação para as grandes decisões, uma batalha espiritual travada no cotidiano, onde o ordinário se tornava extraordinário. É curioso como Deus faz as grandes revelações longe dos holofotes. Enquanto o mundo esperava um Messias triunfante que viesse em glória e poder, ele preparava, no escondimento de Nazaré, o cordeiro que seria imolado. E quem teve a missão de formar, de sustentar, de ensinar esse cordeiro? Um homem simples, silencioso, justo, o poderoso São José. E aqui há um impacto profundo para a sua vida. Porque muitas vezes, aquilo que você faz hoje, no silêncio, na repetição, no cansaço do dia a dia, parece não ter sentido, parece pequeno demais. Mas o que José nos ensina é que Deus trabalha nos bastidores. Ele molda, ele prepara, ele educa, no escondimento, nas tarefas diárias, nos detalhes que o mundo despreza.
E assim como foi com Jesus, assim também é com você. A madeira, o prego, o martelo, não eram só objetos de trabalho, eram símbolos do que viria. A madeira que sustentaria o corpo de Cristo, os pregos que o prenderiam, o martelo que selaria o sacrifício. E cada um desses elementos passou primeiro pelas mãos de José, na simplicidade da oficina, como um anúncio velado daquilo que o céu já havia decretado. É por isso que os santos sempre enxergaram na carpintaria de Nazaré uma escola de santidade. Santa Teresa d'Ávila, tão devota de São José, dizia com convicção que ninguém recorre a ele em vão. E quando olhamos para essa cena, percebemos que o amparo de José vai muito além da proteção terrena. Ele prepara, ele educa, ele sustenta, e mesmo sem palavras, conduz cada um ao cumprimento da sua missão, por mais difícil ou dolorosa que ela seja. Os papas também reconheceram essa grandeza. Leão XIII, na Quamquam Pluris, exalta São José como patrono da Igreja, afirmando que sua missão de proteger e formar não terminou. Ela se estende de maneira misteriosa e poderosa a cada fiel que se coloca sob seu cuidado. E é exatamente por isso que o trabalho, quando vivido com o coração unido a Deus, não é apenas trabalho. É caminho de salvação, é preparação para os desafios, para as cruzes, para as lutas invisíveis que a vida nos apresenta. Não importa se o que você faz hoje parece pequeno, se ninguém aplaude, se ninguém reconhece, se o mundo despreza. Deus vê, Deus molda, Deus prepara. E São José continua, silenciosamente, ensinando a quem tem coragem de enxergar além das aparências. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa revelação, porque o ofício de José não foi só preparação para a cruz. Ele carrega, escondido em cada gesto, um ensinamento espiritual poderoso sobre o valor do silêncio, da paciência e da entrega total. E isso muda tudo. Se tudo isso faz sentido para você, se de alguma forma essa reflexão te tocou, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Quero saber que você está comigo, aprendendo e se deixando formar, assim como o próprio Filho de Deus fez na oficina de Nazaré. E agora, quero ir ainda mais fundo nesse ensinamento, porque o que São José fez na carpintaria de Nazaré não foi apenas formar móveis, foi formar o próprio coração de Deus feito homem, e esse mistério continua, discretamente, a se revelar na vida de quem tem olhos atentos e coração disposto. Não existe acaso na escolha divina. O Filho do Altíssimo poderia ter crescido em palácios, cercado de conforto, instruído pelas autoridades religiosas da época. Mas Deus quis diferente. Quis que o Salvador aprendesse o valor do trabalho. Quis que o Redentor fosse educado, dia após dia, no ritmo silencioso de uma oficina, no esforço constante e humilde de transformar madeira bruta em algo útil, belo, digno. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Porque vivemos em tempos em que o trabalho, para a maioria, virou apenas uma obrigação, um peso, uma necessidade. As pessoas contam as horas para o fim do expediente, sonham em se livrar das responsabilidades diárias, acreditam que o sagrado está só no templo e que o comum, o que fazem todos os dias, é vazio, sem valor espiritual. Mas se fosse assim, por que o próprio Deus quis viver 30 anos no anonimato, ao lado de um carpinteiro, longe dos olhares públicos, longe dos aplausos? Por que permitiu que as mãos divinas que criaram o universo aprendessem a segurar ferramentas, a suar, a se cansar, a trabalhar? A resposta está no coração da fé cristã, e São José, o guardião do mistério, nos ensina isso com sua vida silenciosa, porque o trabalho, quando unido a Deus, se transforma. Ele não é castigo, é formação, é missão, é caminho de santificação. E não sou eu quem digo isso. Basta lembrar o que o Papa Leão XIII afirmou, na encíclica Quamquam Pluris, onde ele destaca São José como modelo e patrono dos trabalhadores, lembrando que, ao lado de Jesus e Maria, o trabalho doméstico e artesanal se elevou à dignidade mais alta que se pode imaginar. Não era apenas madeira, era instrumento de formação interior, de purificação, de participação no plano divino. E você, já parou para pensar como tem vivido o seu trabalho? Será que, assim como tantos, você caiu na armadilha de achar que o que faz todos os dias não tem valor? Ou já começou a perceber que, mesmo nas tarefas mais simples,
Existe um espaço sagrado esperando para ser reconhecido? O mundo tenta convencer você de que só vale o que é grande, visível, aplaudido. Mas o Evangelho nos revela o oposto. Deus age no escondido, no pequeno, no aparentemente insignificante. E São José é prova viva dessa verdade oculta. Os santos sempre entenderam isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, falava da pequena via, onde os gestos simples e cotidianos, quando oferecidos com amor e humildade, se tornam grandes aos olhos de Deus. É exatamente o que São José viveu e ensinou, sem uma palavra sequer registrada nas Escrituras, mas com uma vida inteira de entrega, silêncio e trabalho fecundo. E o impacto disso ecoa até hoje. As decisões silenciosas que ele tomou, o esforço diário e discreto, as horas incontáveis na carpintaria, tudo isso colaborou, de maneira misteriosa e concreta, para a salvação da humanidade. Agora, imagine o quanto sua própria vida pode se transformar se você entender esse segredo. Se enxergar que o seu trabalho, seja ele qual for, não é apenas um meio de ganhar o sustento, mas um caminho real de santificação. Que quando você oferece o que faz ao Senhor, quando se esforça com retidão, paciência e humildade, você não está apenas fazendo sua parte, está permitindo que Deus atue na sua história, purifique sua alma e forme pouco a pouco seu coração. É nisso que reside o verdadeiro poder do trabalho silencioso. Ele não apenas transforma o mundo ao seu redor, mas molda você por dentro, preparando seu espírito para realidades que, muitas vezes, só no céu iremos compreender plenamente. O trabalho de São José não era perfeito só no resultado final. Era perfeito porque era unido a Deus, vivido com dignidade, paciência e generosidade. Era oração em forma de esforço. Era missão escondida no cotidiano. E por isso, sua carpintaria se tornou um dos lugares mais sagrados da história da humanidade. Ali, o invisível se tornava visível. O simples revelava o eterno. O escondido tocava o divino. Você já parou para se perguntar: eu trabalho apenas por necessidade? Ou já entendi que meu trabalho pode ser oração e missão? Essa é uma daquelas perguntas que, quando respondidas com sinceridade, mudam o rumo de uma vida inteira. E o mais bonito: você não precisa ser padre, teólogo, missionário ou alguém de destaque para viver isso. Basta o que São José sempre teve: um coração humilde, mãos dispostas e a certeza de que, mesmo no anonimato, o céu está atento. Agora, eu quero ir ainda mais fundo nessa verdade, porque, para além do esforço humano, existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias, e o trabalho vivido com Deus se torna também uma arma poderosa nessa luta. Se tudo isso faz sentido para você, se essa reflexão já tocou algo no seu coração, escreve aqui nos comentários: isso faz sentido para mim. Quero ver quem está caminhando junto, sob o olhar atento do poderoso São José. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério que poucos percebem, mas que carrega uma verdade oculta capaz de transformar não apenas a nossa visão sobre o trabalho, mas também o sentido da nossa vida inteira. Porque quando olhamos para a oficina de Nazaré, aquele espaço tão simples e discreto, estamos diante de algo muito maior do que aparenta. A madeira bruta, as ferramentas gastas pelo tempo, o cheiro do esforço diário, tudo isso escondia, na verdade, um dos maiores segredos da história da humanidade. Foi ali, no coração daquele ambiente esquecido pelos poderosos do mundo, que o próprio Redentor foi preparado para a missão mais grandiosa que alguém poderia carregar. E quem conduziu esse processo? Um homem justo, silencioso, firme, São José, o guardião do mistério, o pai terreno escolhido por Deus para ensinar, não apenas a carpintaria, mas a obediência, a paciência, o valor do esforço escondido. E isso não é um detalhe qualquer. A tradição da Igreja sempre reconheceu que nada em Deus acontece por acaso. Se o Filho do Altíssimo passou 30 anos oculto, vivendo no seio de uma família, trabalhando com as próprias mãos, é porque havia ali um ensinamento para todos os tempos. Os santos doutores sempre destacaram essa verdade. Santo Tomás de Aquino afirmava que Deus, na sua infinita sabedoria, quis preparar Jesus na vida comum, para que nenhum de nós dissesse que o cotidiano não tem valor espiritual. São João Paulo II, na Redemptoris Custos, reforçou com firmeza:
O trabalho humano na vida de São José alcança uma dignidade nova pela união com o mistério da redenção. Ou seja, naquela oficina humilde, enquanto o mundo seguia cego às coisas do alto, Deus estava formando o Salvador e, ao mesmo tempo, nos deixando um mapa, um caminho discreto, silencioso, mas carregado de impacto espiritual. E aqui está o que muita gente ignora. O trabalho de São José não era apenas esforço físico. Era uma catequese silenciosa. A cada peça que ele moldava, a cada móvel que saía de suas mãos, ele ensinava ao menino Jesus, e ensina a nós hoje, que o trabalho, quando unido a Deus, se transforma em oração. Não é exagero dizer que cada martelada, cada corte na madeira, cada gota de suor, formavam não só o caráter, mas também o coração do Redentor. E o céu inteiro se inclinava para contemplar aquele silêncio que, dia após dia, preparava o Salvador para a sua missão. É por isso que o Papa Leão XIII, na Quamquam Pluris, declarou São José patrono dos trabalhadores, lembrando que o exemplo desse homem silencioso, escondido, é uma escola viva para todos nós. E o mais belo é que, ao reconhecer isso, o nosso trabalho também se transforma. Não importa se é no escritório, no campo, em casa, na oficina. Quando unido a Deus, o nosso esforço, por mais simples e esquecido que pareça, se torna parte do plano divino. Torna-se um altar, onde o amor a Deus se revela nas pequenas coisas, nas tarefas repetitivas, no cansaço oferecido com humildade. Quantas vezes, talvez, você já sentiu que a sua rotina não tem valor, que as suas lutas diárias são invisíveis? A oficina de Nazaré responde a isso com uma força que ecoa até hoje. O que é simples, escondido e silencioso, aos olhos de Deus, pode carregar a maior de todas as dignidades. É ali, na fidelidade ao que parece pequeno, que o céu forma corações fortes, molda almas, prepara santos. E São José sabia disso. Ele viveu isso. Por isso, a sua oficina não era apenas um local de trabalho, era um altar escondido, onde o amor a Deus se misturava com o esforço das mãos. E se você parar para pensar, não há nada mais grandioso do que isso. Enquanto o mundo busca fama, reconhecimento e aplausos, Deus escolheu o silêncio, o trabalho simples e a fidelidade discreta como caminho para a santidade. São José compreendeu esse segredo e o ensinou com o próprio exemplo. Jesus aprendeu ali, dia após dia, que o que realmente forma o coração é a humildade, a constância, o sacrifício escondido. Não eram apenas móveis saindo das mãos de José. Era o próprio Salvador sendo preparado, forjado, pronto para assumir a cruz que salvaria o mundo. Por isso, quando você olhar para a sua vida, para as tarefas que ninguém vê, para o esforço que parece não ser notado, lembre-se dessa verdade. Existe sim um impacto profundo no que você faz, desde que o seu trabalho esteja unido ao amor de Deus. Existe um guardião do mistério que intercede por você, um pai espiritual silencioso, mas extremamente poderoso, que transforma o ordinário em extraordinário. E essa certeza muda tudo. Porque se o Filho de Deus foi preparado no silêncio da carpintaria, o que impede que, também na sua vida, Deus esteja formando algo grandioso, naquela oficina esquecida por todos? José ensinava, Jesus aprendia, e o céu se inclinava para contemplar o silêncio que formava o Salvador. Agora, eu quero ir ainda mais profundo, porque existe um gesto, uma atitude simples, capaz de transformar também o seu trabalho em altar de amor a Deus. Antes de seguir, se tudo isso tocou o seu coração, escreve nos comentários. Estou nessa caminhada também. Quero ver quem, assim como eu, deseja transformar o trabalho do dia a dia em caminho de santificação. E se você chegou até aqui, é sinal de que essa mensagem falou ao seu coração. E olha, isso me alegra muito porque quando a gente entende o valor escondido no simples, no esforço de cada dia, algo dentro da gente muda. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou algo novo aí dentro, já se inscreve no canal. É assim que seguimos juntos, construindo esse espaço de reflexão, de fé e de esperança. E pode ter certeza, ainda tem muita coisa valiosa para a gente conversar por aqui. E antes de sair, deixa um comentário com a frase: "Essa mensagem foi para mim". É a sua forma de dizer que ficou comigo até o fim
e de mostrar que mesmo no silêncio do dia a dia, estamos unidos por essa mesma busca de sentido, de luz e de verdade. Ah, e claro, deixe o seu like também. Esse simples gesto mostra que esse conteúdo tem valor e me ajuda a levar essas mensagens para mais pessoas que, assim como você, também estão em busca desse algo a mais. E agora, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou hoje. Clica e continua comigo por lá. Quero te mostrar outros detalhes desse mistério escondido na vida de São José.